Fala pessoal, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Hoje a gente vai falar tudo sobre compensado, eu vou te mostrar como ele é feito, quais são os tipos de compensado e para que ele serve. Então se você gosta de marcenaria, não perde tempo, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa aquele like no vídeo e vamos lá! Para a gente começar, vamos entender o que é o compensado, né? O compensado ele é um composto de madeira. O que seria isso? Ele é uma placa de madeira feita sob medida a partir de madeira, da matéria-prima dele é madeira, assim como os outros compostos, né? O MDF, o MDP, o OSB, todos eles são feitos a partir de madeira. Só que a diferença é o seguinte, o compensado, ele é o composto mais antigo, porque o sistema dele não precisava de uma prensa super especial, com molde, como esses outros compostos precisam. O compensado, como a gente pode ver aqui, ó, ele é feito a partir de várias lâminas de uma madeira maciça, né? Isso aqui é a própria madeira, vocês podem ver aqui que a gente vê os veios da madeira, né? Então aqui são várias lâminas de madeiras organizadas e coladas. Organizadas da seguinte forma, uma lâmina vai assim, com o sentido do veio, e a outra vai assim, e a outra assim, e a outra assim. Essa troca do sentido do veio do compensado deixa ele super resistente, então isso é uma característica também especial do compensado, ele tem uma alta resistência mecânica, ao contrário desses outros compostos que a gente falou, já não tem essa resistência que o compensado tem, por eles não serem feitos de madeira em si. O MDF, por exemplo, ele é feito de fibras de madeira, então os veios da madeira, as propriedades mecânicas da própria madeira já não tem no MDF, no MDP como você tem no compensado. Só uma curiosidade aqui que eu achei no canal do Elias Leão, que é um marceneiro super legal que está aqui no YouTube já há muito tempo. Quem não conhece o canal dele, eu vou indicar para vocês. E é o seguinte, as primeiras lâminas de madeira foram feitas mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo, no Antigo Egito, alguma coisa assim. Então, você pode entender que a partir das lâminas, para você fazer o compensado, é super fácil. Se você comprar várias folhas de madeira, tudo bem que são folhados de madeira, tem espessuras mais finas do que essas lâminas de compensado que a gente geralmente encontra. Mas vamos botar aqui uma hipótese, a gente compra lâminas de madeira, a gente faz uma colagem transversa, fez um compensado, cortou as bordas e lixou, você tem uma placa de compensado. Então, essas lâminas de madeira, como foram feitas há muito tempo atrás, o compensado foi feito logo depois, só que de maneira muito artesanal, né? Coisa muito cru. Só depois de muito tempo, em 1800 e tanto, que veio serra circular, serra de fita, que aí sim esse processo ficou muito mais acelerado, muito mais automatizado. E aí depois, mais ou menos nos anos 90, quando vieram o MDF e outros compostos, o compensado foi deixando de ter um lugar muito presente na indústria moveleira, por exemplo. E por quê? Porque como vocês podem ver aqui, o compensado ele precisa de um acabamento. Vamos fazer um parênteses aqui. Hoje em dia você vê muito móvel de compensado cru, compensado tratado, né, seladora, verniz e tal, porque virou uma moda atual, né, virou uma coisa do minimalismo, da modernidade e tudo mais. Mas antigamente a gente pegava um compensado assim e tinha que aplicar ou uma fórmica ou um folheado de madeira para você fazer um móvel, né? Não se usava direto aqui no compensado. Essa face aqui geralmente é de virola. Eu não conheço muito a madeira virola, eu acho que até que a madeira tem uma qualidade ok. Não excelente, mas não também muito inferior. Mas de qualquer forma não era muito utilizado, escurecinho, essas madeiras e tudo mais. Então ele começou a ser uma coisa muito cara de você fazer, pela mão de obra em si, você tinha que comprar o compensado e dar acabamento nesse compensado, enquanto que o MDF amadeirado, por exemplo, você já compra a chapa, corta e não precisa nem lixar, quanto mais fazer algum acabamento, então se tornou muito mais barato e o compensado foi deixando de ter lugar na indústria moveleira principalmente, a não ser quando você quer fazer uma coisa com muita resistência ou quando você precisa fazer coisas curvadas demais, curvas muito longas, a gente já vai ver que o compensado favorece a isso. Então vamos falar rapidinho como é feito o compensado. Você já deve imaginar que a partir do tronco, né, a árvore é descascada, depois é feita a laminação, onde são tiradas as folhas de madeira, digamos assim, né? Essas folhas são mandadas para uma espécie de estufa para secarem em 3, 4 dias, se eu não me engano. E depois de secar, elas são levadas para colagem, né? Então, algumas lâminas no meio desse conjunto de lâminas levam cola e elas todas são prensadas. Dependendo do tipo de compensado, você vai ter tipos de cola diferentes. Então, não vamos especificar nesse momento qual é a cola. Beleza, botou a cola, prensou o compensado. Depois de seco, ele vai ser esquadrejado, né? Ou seja, vai ser cortado todas as bordas para ele ficar
todo certinho a 90 graus, na medida perfeita, né? Como a gente compra a chapa na medida certinha. 2,20 por 1,60 é a medida padrão da chapa de compensado. Então, ele corta para ficar nessa medida e depois é lixado por cima, porque a última camada ainda fica com algumas ondulações da madeira crua, da madeira bruta, né? Então é lixado e aí sim a chapa de compensado está pronta. Agora vamos para a parte mais legal, que vocês devem estar mais curiosos, né? Dos tipos de compensado. Antes de fazer esse vídeo, aliás, todo vídeo que eu faço, eu dou uma estudada boa para, né, complementar as minhas informações e deixá-las mais frescas assim, e ter certeza também das coisas. Então nessa pesquisa, eu achei muito mais tipo de compensado do que eu imaginava ter. A maioria deles eu já conhecia e só tive que lembrar e associar e tudo mais. Mas um ou outro eu realmente não conhecia e foi muito legal achar. Então são 6 tipos de compensado que a gente vai falar hoje. Vamos lá? O primeiro deles eu chamo de madeirite, que é aquele rosa. E aí eu vou ter que fazer um parênteses. Esse nome, madeirite, muita gente usa para chamar compensado de madeirite, todos os compensados de madeirite. Muita gente usa para chamar compostos de madeira, qualquer composto de madeira chama de madeirite. E eu, não eu especialmente, mas enfim, algumas outras pessoas, né, alguns outros lugares, lojas, enfim, usam esse nome madeirite para falar especificamente dessa chapa rosa, né? Aquela chapa rosa que é usada muito em construção civil. Essa chapa ela é usada, por exemplo, para fazer molde, para fazer tapume, canteiro de obra, enfim, ela é bastante usada na construção civil e ela tem 2 tipos dessa chapa rosa, né? A primeira dessas 2 chapas, no madeirite, né, que é a chapa rosa, no meu entendimento, é uma chapa menos resistente. Ela é feita a partir de cola branca, que é uma cola com formol e ureia, se eu não me engano, foi o que eu entendi. Eu não sei se é exatamente a cola branca que a gente usa na marcenaria, mas eu entendi isso. Ela é menos resistente e essa coloração rosa, tanto num tipo quanto no outro, é um tipo de tratamento que eles dão para aumentar um pouco mais a resistência, já que essa chapa, pelo menos a de cola branca, ela é bem pouco resistente. E já tem o outro madeirite, outro tipo de madeirite que é mais resistente à água, né? Então ele dura mais tempo numa obra. Então se você quer reutilizar esse madeirite em mais de um molde, por exemplo, ou se você tem uma obra longa, que as suas estruturas vão passar bastante tempo tomando sol e chuva, você opta por esse outro madeirite, que é o de cola fenólica, né? Uma cola à base de fenol, que é um componente que é resistente à água, né? Então esse fenol é utilizado em vários tipos de compensado, para tratamento, para colagem. Então é um composto que eu descobri aí que nesse caso ele vai fazer muita diferença. Então o madeirite tem o tipo chapa branca, né, cola branca, e o cola fenólica. Um é mais resistente que o outro, mas os dois são muito parecidos. Pelo que eu vi, pelas minhas pesquisas, eles são aparentemente iguais, os dois são rosas. O próximo seria o compensado comum, que a gente conhece como compensado virola. Esse compensado virola, ele é mais utilizado na indústria moveleira, né? De forma geral, que vocês vão ver que todos os compensados, eles têm umas particularidades. Mas como a gente já falou aqui, o compensado não é tão utilizado em indústria moveleira, ele está até se readaptando agora, como a gente já falou, mas esse comum, né, o virola, ele é mais voltado para a indústria moveleira. E aí eu vou fazer um outro parênteses, que é o seguinte: o compensado virola, por que a gente chama de virola? Porque essa última camada dele é de madeira virola. Eu posso ter também o compensado de cedro, que a última camada dele vai ser de madeira cedro. E esse negócio da madeira cedro, e tem outras madeiras também, outros tipos de madeira compensado, tem de pinos também, que é muito legal. Por acaso eu estou usando essa madeira de pinos para fazer o quadro de ferramenta daqui da minha oficina. Então no quadro Reforma da Oficina vocês vão poder ver esse compensado. Lindo, né? O compensado de pinos. Então, voltando, a gente tem essa última madeira vai determinar o tipo do compensado, esse compensado comum para movelaria, né? Sem muita frescura, sem muita proteção, compensado normal. E essa última madeira dele, se você escolher, por exemplo, um cedro, você já tem o seu móvel de cedro sem precisar aplicar uma folha por cima. O de pinos a mesma coisa, entre outros. Se você quiser usar o de virola também, que não é muito comum, mais nesse tipo de movelaria moderna, como a gente já falou, você pode usar também. Ele tem resistência, só você tratar do mesmo jeito que você trataria qualquer outra madeira. Então o compensado comum é para movelaria de forma bem geral, beleza? O próximo compensado também é para a indústria moveleira, eu entendo dessa forma, que é o compensado sarrafiado. Muita gente já deve ter visto esse compensado, ele era muito utilizado antigamente para fazer principalmente porta, né? E aí eu preciso dizer aqui que eu particularmente nunca usei esse compensado. Na verdade eu já usei, porque antigamente eu reutilizava muito material, mas eu nunca comprei, né? Eu nunca escolhi essa chapa para trabalhar com ela. Eu já encontrei em materiais reutilizados, em móveis que eu peguei, cortei, fiz outros móveis, não tive problema com o empendo. Poderia ter problema assim como outros compostos, mas o que eu já ouvi falar dessa chapa é que ela tem uma maior resistência do que o compensado comum, porque ela é recheada com ripas de madeira bruta.
Antigamente era usada virola nessas chapas, hoje em dia já você encontra bem mais com pinos mesmo, que é um pouco menos resistente. Mas o importante é isso, a gente tem uma capa de baixo, uma capa em cima, de folheado de madeira, e o interior desse compensado, do sarrafiado, ele é feito de vários sarrafos, né, de várias ripas de pinos. Então esse compensado ele tem uma resistência maior para ele ser feito de madeira maciça. Mas tem um detalhe, ele costuma empenar um pouco numa direção. Usando esse compensado aqui de base, vamos entender que as ripas estariam nessa direção aqui, ó, internamente, tá? Então a gente pode ver que é o seguinte, ele empenaria muito assim, ó. Como eu já falei, eu não tenho muita experiência com esse compensado. Foi na minha pesquisa que eu vi que é um compensado mais resistente, mas ele tende a empenar mais do que os outros compensados normais. Agora vamos falar um pouquinho do compensado naval, né? O compensado naval tá vindo, dependendo da marca que você compra, ele vem com o nome de Ultra, ele vem com o nome de Super, de sei lá o que, enfim, cada um inventa um nome. O importante é saber se ele tem resistência à umidade, né? Se ele é resistente à água. E o legal do compensado que é o seguinte, diferente do MDF, de outros compostos ultras ou resistente à umidade, no caso do MDF, porque o MDF não é resistente à água. Se você pegar e enfiar ele debaixo d'água, uma hora ele vai começar a inchar, por mais que ele tenha revestimentos, ele tenha tratamentos, mas o compensado naval, ele sim é feito para embarcações, ele não é um compensado indestrutível, né? Dependendo do tempo, da utilização, de como você mantém, né, a sua manutenção desse compensado, ele pode estragar com certeza, ele pode se deteriorar. Agora, ele tem muito maior resistência. Você imagina você fazer um barco de madeira, né, um compensado que vai num barco, que vai no mar, cara, ele tem que ter muita resistência. Então esse compensado naval, ele é feito também para embarcações, né? Você pode utilizar ele em móveis também, em áreas úmidas de movelaria, assim como você utilizaria o MDF naval, só que ele é muito mais resistente. E aí você pode ou dar um acabamento com fórmica ou folheado, ou também tratar com verniz marítimo, que aí sim ele vai ficar super hiper resistente, assim que são feitas embarcações, né? Barcos de madeira, e você imagina que isso deve ter realmente uma super resistência, mas tem que ser feita a manutenção com um certo período. Eu acredito que barco tem que ser feita manutenção de 1 ano no máximo, mas enfim, eu não sou grande conhecedor, mas tá aí, o compensado naval, muito mais resistente que o comum, muito mais resistente que o MDF naval e que outros compostos, beleza? Mas ainda tem composto, ainda tem compensado mais resistente que esse, que é um novo que eu não conhecia. Para mim, quer dizer, ele não é novo, na verdade, pelas minhas pesquisas, ele foi inventado lá na Segunda Guerra Mundial, foi utilizado em aviões porque ele era leve e super resistente, mas é o compensado plastificado. Na verdade, esse compensado ele é todo colado com essa cola fenólica, né, com resina fenólica, se eu não me engano, com fenol, enfim, é alguma coisa desse tipo aí, que cada lugar escreve de um jeito, mas é a base de fenol, a cola dele é a base de fenol, então tem essa super resistência à água. Fora que ele recebe uma camada, um filme de proteção fenólico também. Então ele tem uma aparência preta, na verdade esses compensados, desculpa, ele tem uma aparência preta. E eu tenho certeza que você já deve ter visto ele em alguns lugares, como por exemplo em palcos, em passarelas, em pisos de container. Cara, piso de container tem que ser uma coisa hiper, super, máxima resistência, porque ele, além de ele receber muito peso, ele vai no mar recebendo água salgada, recebendo maresia o tempo todo. Então você imagina a resistência disso, cara. E nos palcos, em passarelas, são pisos, né, onde digamos que assim, que é uma parte bastante maltratada. Então ele já tem uma hiper resistência, são lugares que a gente tem montagens e desmontagens com frequência, né? E outra situação que é bastante utilizado, esse compensado plastificado, é na construção civil, para fazer molde, cara. Quando você faz molde de concreto aparente, eu não sou da construção civil, eu não sei a diferença do concreto que vai ficar aparente, que não aparente, por que eles se usam molde diferente, mas em vários lugares que eu li, ele é usado para fazer concreto aparente. Por ele ter essa super resistência à umidade, né, o concreto é feito com água, então ele favorece, pelo que eu entendi, a cura do concreto. Ele ajuda porque ele não chupa toda a água daquele concreto, né? Enfim, deve ter um negócio ali super calculado de tempo para sair a umidade do concreto. Então eu entendi que ele não só favorece isso, como você pode reutilizar ele com muito mais facilidade por ele ter essa hiperproteção. Beleza? Então eu gostei muito desse tipo de compensado, ele é preto, né? Tem a face dele preta, então ele tem essa característica bem marcante, que é essa cobertura de resina fenólica. Então é isso aí, mais um tipo para a gente conhecer. E o último compensado, e não menos importante, é o compensado flexível.
mais um compensado que é bastante usado em movelaria, né, e na indústria moveleira. Esse compensado é feito em 3 camadas. A primeira, né, a de cima, de baixo, digamos assim, e uma camada do meio que favorece a curvatura dele. Vocês vão ver esse tipo de compensado muito em 3, 4 milímetros, se eu não me engano vai até 6 no máximo. Eu acho que não tem mais do que isso, porque já fica bem difícil de curvar. Mas eu também não sou um grande conhecedor. Já comprei, já utilizei, mas na espessura de 3 milímetros. Ele é bem fácil de curvar pela organização, né, dos veios dessa madeira. Ele é feito para isso, né, um compensado flexível, feito para fazer curvas. Então é isso aí, eu acho que assim a gente finaliza os nossos tipos de compensado, a gente finaliza o nosso conteúdo sobre compensado, e eu quero saber o que você achou, deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, se você gosta desse tipo de assunto, se ficou completo esse vídeo e o que mais você quer ver aqui no canal. Beleza? É isso aí, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal e dar aquele like, beleza? Se você já é inscrito, toca no sininho também para você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal, não perder nenhum, tá ok? É isso aí, pessoal. Obrigado, até a próxima, um abraço, valeu! Saudades daquela galera que se reunia pra cantar. Luau na praia, coisa boa, só zoeira, tudo em volta da fogueira.